Fala galera, beleza? Vamos dar sequência às nossas questões de eletrodinâmica. Agora vamos pegar uma questão que trata de amperímetro e voltímetro, tá? Esse assunto é conhecido no colégio como medidas elétricas. Para quem não lembra, o amperímetro, olha o nome, amperímetro vem de ampere, ele serve para medir corrente, enquanto o voltímetro, olha o nome, tem volt na frente, ele serve para que você faça a medida de uma DDP, de uma diferença de potencial. Questões envolvendo isso são geralmente questões tranquilas, a menos que ele misture com algum outro assunto para complicar a questão, tá? Vamos ler agora aqui uma questão que trata sobre isso da prova prisional de 2017. Uma lâmpada é conectada a duas pilhas de tensão nominal 1,5 volt ligadas em série. Um voltímetro, utilizado para medir a diferença de potencial na lâmpada, fornece uma leitura de 2,78 volts e o amperímetro indica que a corrente no circuito é de 94,2 mA. O valor da resistência interna das pilhas é mais próximo de quanto? Então, o que vai acontecer, galera? Vem comigo, tá? Você vai ter o quê? Nesse tipo de questão aqui, você tem que tomar cuidado que ele vai tentar querer confundir a sua cabeça, você achar que tem que fazer a montagem de um circuito mega complicado e você pode simplesmente pensar assim, ó. Se eu tô dizendo que a medida de tensão na lâmpada é de 2,78 volts, o que vai aqui, no caso, acabar acontecendo? Você vai ter, no caso aqui, que a gente tem que, se a lâmpada está conectada a duas pilhas de 1,5 cada, isso vai dar um total de 3 volts, ok? Mas se eu tenho na lâmpada 2,78 e as pilhas que você comprou lá no mercado estão te fornecendo 3 volts como um todo, tem uma diferença aí. Essa diferença é uma diferença sendo perdida na própria resistência interna que todo objeto tem. A pilha não é diferente. Ela tem uma resistência interna que está dissipando energia e está te fazendo perder esses 0,22 volts aqui que não chegam até a lâmpada. Ela aproveita menos do que aquilo que você tem para fornecer, tá? Agora pensa, de forma bem simples, se eu tenho que isso aqui, no caso, é a diferença, e está na resistência interna, para eu saber quanto que vai ser esse valor, basta eu fazer a lei de Ohm. Eu tenho que a DDP é de 0,22 volts e tenho que a corrente, no caso aqui, ela é de quanto? De 94,2, mas cuidado, miliampere. Ou seja, eu tenho, no caso aqui, 94,2 por 10 a menos 3. E dividir por 10 a menos 3 é a mesma coisa que o quê? Você fazer esse 10 a menos 3 subir, vai virar um 10 ao cubo, tá? Então você vai ter aqui um 10 ao cubo, 0,22 vezes 10 ao cubo, tudo isso dividido por 94,2. Que aí repara, a tua vírgula vai andar 3 casas à direita, e aí você vai ter um R que vai ser de 220 sobre 94,2. Aí agora é fazer essa conta, né, galera? Se eu estou fazendo 220 por 94,2, você vai reparar que essa conta vai dar 2 e pouco. Eu, na hora da prova como aluno, eu pensaria assim, tem alguma outra questão aqui, algum outro item, dando 2, alguma coisa próximo disso? Tem só, no caso, variações disso com a vírgula andando para a esquerda ou para a direita, sendo 10 vezes menor, né, como 0,22, ou 10 vezes maior, como 29. Isso já é uma dica para você não fazer a conta. Se você está vendo 94,2, 220, se fosse 110 embaixo, seria um dobro do outro. Como o valor é um pouquinho menor do que 110, né, então o valor que vai dar a divisão é um pouco maior do que 2. Pensando dessa maneira, você já marcaria a partir daqui a letra D de cara, tá? Se você não pensar dessa maneira, aí tu vai, de repente, pegar e fazer a conta inteira. Ah, mas eu tenho uma dúvida. Por que eu fiz o desenho do circuito? Eu já vi muita gente nessa questão fazer conta pra caramba, tá? E aí, no final, chega uma resposta que ele fica confuso. Ele acha aproximadamente a metade disso. Só que cuidado, galera, no caso aqui embaixo, né? Cuidado, porque é o seguinte, quando ele pede a resistência interna aqui, não é o valor de cada uma, no caso aqui, do R interno de cada uma das pilhas.
já é meio que o do REC. Isso que não ficou claro na questão. E eu sei que tem muito gabarito por aí que passa totalmente por cima disso, atropela, você lê e não entende nada. Você vê a resposta certa calculada. Mas você não entende como que ele chegou ali. É porque aqui tem gente que está pensando assim, bom, os dois R's estão em série, então eu deveria pegar isso aqui e dividir por 2. Só que não. Ainda bem que eles não colocaram para marcar uma opção que tem a metade do que eu achei. Senão ia dar muita zebra. De repente o cara mais inteligente, o cara mais bem preparado, ia acabar fazendo besteira. O que ele quer aqui já é o valor conjunto dos R's somados. Por isso que eu simplesmente ignorei fazer o desenho, ignorei falar em REC, que no caso estaria em série, e fiz desse jeito aqui. Ah, não entendi nada, eu pensei assim, fiz assim e tá tudo de boa. Então ótimo, não se complica. Se você realmente entendeu desse jeito, show de bola, tá? Então seja feliz e marca a letra D de dado. Tudo bem? Tranquilo, galera? Qualquer coisa, revisa o vídeo, volta, dá um printzinho e tenta refazer sozinho, que é bom, porque muita questão acaba se repetindo mesmo que na ideia. Beleza? Quer aprender? Vem aqui pro Fábrica D.